Quando um presidente diz que reúne com ministros, reúne com administrador, reúne com sei lá quê, e não publica isso, esse presidente está, primeiro, a ser mal assessorado. Segundo, está a brincar com a cara do angolano que estudou. Eu que fui à escola, eu fico a perguntar, será que esse tipo foi à escola? Entende? Eu agora começo a ter dúvida que o presidente Lourenço foi à escola. Começo a ter dúvida sobre isso. E eu começo já a perguntar se existe um professor dele que me ligue, que me diz que pelo menos viu o cara na sala. Ruim. Porque o presidente mostra que quer estragar tudo o que encontrou. Já estragou a situação do dólar, estragou a vida dos angolanos, acabou com o princípio da democracia, com as palavras que ele teceu ali, naquela entrevista. Agora quer estragar o quê? Quer estragar o país. Sabe como é que ele quer estragar o país? Que o Egino Carneiro é um cidadão de Calulo, do Libolo, certo? Que nem conseguiu organizar o Libolo. Ele devia pelo menos pensar nisso. Nem conseguiu organizar o Libolo. Libolo é uma porcaria comparando a outros locais. Estás a dizer que o presidente João Lourenço tem ideia de instalar um problema dentro do partido, e se for isso que dizes, com que intenção? Boa. Instala-se o problema dentro do partido. Agora, ele quer instituir problemas nessas franjas, porque ele quer mandar aqui o estado de sítio. Quando chegar em 2026, se o sistema continuar dessa forma, próximas eleições, o presidente vai instalar um estado de emergência. Muitos não entendem a expressão estado de sítio. Um estado de emergência. E tem outra. Se ele instalar o estado de sítio, tem uma coisa. Ele é general. E ele é o comandante em chefe. Se for ele a instalar o estado de sítio, quem vai governar Angola é o João Lourenço. Não como presidente, como comandante em chefe. Okay. Significa que ali, para alterar a Constituição, não precisa da ideia de deputado nenhum. Os civis, como nós, perdemos toda a legitimidade. Deixa lá ver se eu entendi. Você quer me dizer que a mensagem que foi mandada para o Egino Carneiro através da entrevista pelo nosso presidente foi tudo uma novela? Uma novela criada. Uma novela cujo ator Maximiliano é o presidente da República. Uma novela. Vou-te dizer qual é o objetivo do João Lourenço. E vou aqui desmantelar o presidente da República. Atenção. O objetivo do João Lourenço é ninguém se candidatar a presidente do MPLA. Ele ser o único candidato. Não deu certo. Porque ela ainda tem... Aquela entrevista não deu certo. Mostrou que o presidente não tem capacidade de percepção do seu país. Mostrou que o jornalista só está ali para bajular, não está aí para ajudar o presidente. Porque uma coisa que você ensaiou, tem que trazer uma coisa com qualidade, mano. O Ernesto Bartolomeu, escuta, eu estou a falar agora pro Ernesto Bartolomeu. Mano, se demite. Desde que eu era bebê, sempre você. Tá errado, mano. DPA só tem um jornalista. Isso tá errado. Pensa comigo, mano. Se calhar é o competente entre eles. E o BV tá onde? Onde é que tá o BV, a Stella de Carvalho e todos aqueles outros que se formaram? Que estudaram, foram na escola. Ana Lemos se formou no ano antepassado. Mas tá na televisão desde que eu era bebê. Era o quê? Isso é muita corrupção autêntica, mano. Os Igor Benza não podem apresentar telejornal por quê? Não podem falar com o presidente por quê? Quando uma pessoa da comissão de moradores vem até a tua empresa e diz: onde é que estão os documentos dessa empresa? Vem aqui no Paulino e diz: onde é que está o alvará? E o Paulino diz: eu não tenho alvará. E diz: vamos fechar isso. Esse é maluco. Porque o trabalho dele é legalizar a tua empresa. Não deve fechar a tua empresa. Deve dizer: senhor Paulino, tem cópia do bilhete aí? Tem. Ok, vamos resolver já isso, tá bom? Nós vamos tratar o alvará para o senhor Paulino. O senhor Paulino começa a pagar os seus impostos. Nós precisamos de pessoas com iniciativa do senhor Paulino. O que eles fazem? Mais de 2.000 escolas aqui na capital foram fechadas pelo Ministério da Educação, na liderança da doutora Luísa Grilo. Mas por quê? Com que justificação? Segundo eles, não tem alvará. Não tem licença. Sabe quem assina a licença? A doutora Luísa Grilo. E é que mandou as pessoas fecharem. Tem sentido isso? Mas há uma forte intenção do nosso governo em querer manter as escolas fechadas, fechar as escolas públicas? Sim. Vê o discurso do presidente. Vai faltar sempre escolas, vai faltar sempre hospitais. Não são minhas palavras, são palavras do presidente da República. Como é que o presidente da República faz isso? Se eu pego no meu bebê agora, vou para Portugal, na segunda-feira meu filho está a estudar em Portugal.
Eu negro, africano, filho de Angola Quiloães, saio daqui, vou para Portugal, logo que eu chego lá, em poucos dias meu filho está a estudar. Liderar é servir com destreza, servir com capacidade, é entender o seu povo. Não precisa me abraçar, mas cuida de mim com inteligência. Pensa em mim todos os dias antes de dormir. Quer liderar? Pensa em mim. Pensa naquele cara que sofre. Pensa em nós. Tem que ser. O deputado está lá para defender os interesses do povo. Mas fala-se que no Parlamento os deputados têm estado lá, aqui em Angola, para defender os interesses do seu partido. Sim, porque quem está no Parlamento são os dois que lutaram, mataram tantas pessoas. A UNITA matou mais pessoas do que você pode ter noção. O MPLA matou mais pessoas do que você consegue escrever numa folha. Entende? Esses partidos, nós os angolanos temos que extingui-los. Se estudaste, eu vejo boa de gente que diz, eu intelectual, voto na UNITA. Você é maluco. Você não é intelectual. Porque se você for intelectual, você vai saber que você tem opinião nesse país. Entende? Porque Savimbi e José Eduardo dos Santos no passado, quando éramos pequenos, esses vídeos no TikTok devemos excluir. Esse que Savimbi está a falar, José... Não, ficam lá no museu. É para nossa história. Não é para nossa realidade. A nossa realidade trabalhamos nós. Não sei se faço entender. Estou a perceber. As pessoas gostam de pegar as palavras do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, do José Eduardo dos Santos e muitos outros. Estás a ver? E vi, mesmo fulano já dizia, não. E você está a dizer o quê? Está a dizer o quê você? Estás a falar o quê? Júris Legal, consultoria e serviços. Terceiriza sua gestão de recursos humanos na Júris Legal. Garantimos a elaboração de folhas de salário, pagamentos de IRT e segurança social, tratamento de planos de férias, instrução de processo disciplinar para processo de despedimento, elaboração de processo de recrutamento e seleção de pessoal. E tratamos também da constituição da sua empresa. Estamos localizados na rua Rainha Ginga, de frente ao edifício de BIS, segundo andar à direita. Contato 952-422329. Visite o nosso site www.jurislegal.com. Juris Legal, a sua parceira confiável em acessórios e serviços empresariais. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, audiência. Boa tarde, Angola. Boa tarde, mundo. Saudações. 17 horas e 32 minutos, sexta-feira, 13 de junho de 2025. E hoje, mais uma vez aqui na Rádio 20, no seu programa Papo Reto, para conversarmos com um político e analisarmos algumas atualidades que envolvem a política em Angola. E, portanto, eu vou à conversa com o convidado, naturalmente, como tem sido hábito, depois da publicidade, e aí também onde eu deixo claro quem é o convidado. Perdão, mas para já a conversa é consigo, que está a acompanhar o programa pelo YouTube. Subscreva o nosso canal para estar por dentro de toda a informação que temos partilhado para si neste canal da Rádio 20. E basta também que ative o sininho para ir recebendo as notificações sempre que disponibilizarmos um vídeo novo. Você que está a acompanhar o programa pelo Facebook, faça o mesmo, siga-nos. Para também ir recebendo todas as atualizações que temos feito diariamente aqui no Facebook, e faça parte dessa família Rádio 20. E, portanto, você sabe, é um nosso seguidor fiel, você sabe bem que aqui no Facebook disponibilizamos apenas metade da entrevista. A entrevista completa é no YouTube, tá? Então, aproveite e siga-nos também no YouTube, tá? Lá. A realidade agora é lá. Empresário que pretende alavancar seus níveis de venda, vender, fazer publicidade, quer dar visibilidade à sua marca, entre em contato conosco, use o número que está aqui em rodapé. E nós vamos aqui, portanto, apoiar, ajudar, firmar uma parceria de modo a que cresçamos juntos e, portanto, nós fazemos com que o seu produto chegue até o público alvo. Entre em contato e nós vamos então aqui trabalhar juntos. O espaço para parceria, patrocínio e publicidade está em aberto. Então, você sabe que esta é a sua rádio amiga, a sua rádio ouvinte, que está consigo todos os dias do ano e os 2 meses,
os 2 meses, ou seja, melhor assim, os 12 meses no ano, os 365 dias do ano e os 7 dias na semana, tá? E as 24 horas do dia, assim é que está correto. E portanto, nós somos a sua rádio amiga e você sabe muito bem disso, tá? Qualquer coisa, qualquer situação, onde quer que esteja, entre em contato conosco, porque somos teus amigos. E por sermos teus amigos, você que é condutor, portanto, não tem ainda a matrícula, a chapa da sua matrícula atualizada, nós trazemos aqui a solução para si. Trazemos a Top Matrículas, que então eles são inclinados a emitir as novas matrículas, que depois já saiu o decreto e é mesmo obrigatório a adesão dessas matrículas. A Top Matrículas vende as chapas das novas matrículas mais segura e de alta qualidade para todos os tipos de veículos e os seus reboques. Venda de todo tipo de acessórios para matrículas, tudo é com eles, Top Matrículas. Eles fazem a aplicação rápida, profissional, mais econômica, sem sair do seu conforto. Você tem a oportunidade de trabalhar com a Top Matrículas e evitar multas, porque é obrigatório essas matrículas agora, tá? Então ligue e solicite uma matrícula nova. Ligue para o 922 60 0003. 922 60 0003. Top Matrícula, solução para si. Meu convidado de hoje é, portanto, o político Ngola Kiluanzo, está aqui conosco na Rádio 20, para analisarmos aqui algumas atualidades políticas do país. E convidamos para analisar, acedeu ao nosso convite e muito gosto. Ngola Kiluanzo, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20, muito gosto em ter-te aqui no programa Papo Reto na Rádio 20 mais uma vez. Boa tarde, Paulinho Negrão, boa tarde, Rádio 20, boa tarde, telespectadores. Obrigado mesmo, mano. Tá? Boa. Estás triste? Não, só baixei um pouquinho a voz. Mas estás desapontado? Muito desapontado, mano. Com o quê? A política e o dia a dia do angolano está a me meter triste, está a me meter desapontado e não está fácil. Qual é o dia a dia do angolano? Olha, o dia a dia do angolano cada dia piora mais. É como uma chave que hoje é 10, amanhã é 9, depois da manhã é 8 e vai descendo. Eu uma vez perguntei a alguém qual é o número mais próximo do 1 e ele não conseguiu me responder. Isso mostra que as coisas não estão bem. O número mais próximo do 1? Sim. Não conseguiu responder por quê? Eu não sei. O Paulinho podia me responder? O número mais próximo do 1? Sim. Então não é o 2. Mas é qual então? É aí onde está o problema. Mas a pergunta é que foi mal feita. Não. Mas eu vejo lógica nessa pergunta, foi bem feita. A pergunta foi bem feita. Ou se calhar devia perguntar, depois do 1 vem o quê? Não, o número mais próximo do 1... A pergunta feita de forma inteligente é essa mesmo. Não. Mas não conseguiu explicar, dizer por quê. O número mais próximo do 1 é o infinito. Oh. O mais próximo Oh. do 1. Olha então. É preciso nós começar a compreender que... Então também eu errei. Graças a Deus, né? Oh. Mas os colegas sabiam disso? Que não vai querer censurar. Não, isso vai passar, não tem problema. Nós não censuramos nada aqui. O apresentador às vezes também é ignorante. Mas os colegas sabiam disso? Hã? O colega Pinocchio sabia? Quer dizer, é? O que eu acho intelectual também não sabia. Não, o maior problema que temos em Angola é que o sistema é mesmo para todos. É aí onde começa o problema. Então, se o sistema é mesmo para todos, o tratamento deve ser igual para todos. E o tratamento não é igual para todos. Você sabia que agora já não temos a classe média? Aqueles da classe média, os que têm alguma coisa, nós já não temos essas pessoas. Agora, ou você faz parte da elite, ou você está lá embaixo. Você está em algum lugar, ou na elite, ou lá embaixo. Já não temos essas pessoas da classe média, por quê? Não há condições para tal. E onde é que essas pessoas Dizem foram? que subiram o salário, certo? Subiram o salário de 33 para 33. E vai perguntar, como assim de 33 para 33? Vamos recuar.
Em 2022 o câmbio de $1.000 estava em 400 e alguma coisa. Hoje, $1.000 está em 1.200.000 e alguma coisa. Que quer dizer que 100 mil hoje em dia vale 33 mil. Então como é que o salário subiu? O salário não subiu, mantém a mesma coisa, só que piorou uma coisa. Diz a própria lei que as empresas pequenas podem pagar 50 mil, que quer dizer que o cara nem consegue ter os 33 completos. Outras têm que pagar 70 mil, quer dizer... consegue entender o que eu estou a dizer? As pessoas só não estão a ser inteligentes para observarem o que está a acontecer. O país está a cair, por quê? O dólar naquela época estava 420, 430. Hoje o dólar está 900 e tal no banco, na rua 1.000 e alguma coisa. Consegue entender? Sim. Então isso mostra claramente que o presidente João Lourenço não está a entender a governança. As viagens que ele está a fazer, que maravilha, ele está a aproveitar, que bom. Mas agora, eu fiquei triste com a entrevista que ele fez. Ele acabou de fazer uma entrevista que não falou nada, faltou muito respeito e mostrou a verdadeira situação que está em Angola. Faltou respeito a quem? A população angolana. De que forma? Quando um presidente diz que recebe os ministros e não chama a TPA para mostrar isso, esse presidente não sabe o que são atos administrativos. Toda reunião que eu, por exemplo, tenho que fazer com os meus ministros, eu, Angola Quilombolas, no exercício das minhas funções, independentemente do artigo 127 da nossa Constituição dizer que o presidente não lhe é imputado as suas responsabilidades enquanto presidente da República e tudo mais, é isento daquilo e daquilo, eu preciso conhecer o que é uma norma administrativa. Um minuto só, estou já em cima do tempo. Vamos despedir dos meus ouvintes do Facebook. Ouvinte, a entrevista completa é no YouTube. Estamos a nos despedir do Facebook, tá? Siga-nos até o YouTube. Até já. Pode prosseguir, desculpa, obrigado. Boa, sem problemas. Como dizia, quando um presidente diz que reúne com ministros, reúne com administrador, reúne com sei lá quê, e não publica isso, esse presidente está primeiro a ser mal assessorado, segundo, está a brincar com a cara do angolano que estudou. Eu que fui à escola, eu fico a perguntar, será que esse tipo foi à escola? Entende? Eu agora começo a ter dúvida que o presidente Lourenço foi à escola, começo a ter dúvida sobre isso. E eu começo já a perguntar se existe um professor dele que me ligue, que me diz que pelo menos viu o cara na sala. Porque naquela entrevista cometeu-se vários erros intrínsecos. O presidente falou de democracia, onde ele próprio disse que não existe democracia. Deu um exemplo muito banal. A ação silvestre vai acontecer em dezembro. Ok, vai acontecer em dezembro. E eu tenho que me preparar agora. As eleições serão em 2027. Eu estou a me preparar quando? Angola Quilombolas aparece quando? Agora. Como é que eu vou aparecer em 2027? As pessoas vão dizer o quê? Esse gajo agora está a aparecer. Porque tem eleições. Mas parece que internamente no partido existem regras de quando... Ou seja... quando a São Silvestre vai começar no dia X, prontos, daqui a 6 meses. Mas as pessoas só devem começar a se preparar também 2 meses antes. Se calhar é a regra aqui ou as pessoas devem começar a se preparar ou se apresentar 2 meses antes. Se calhar é algo interno do partido. Ok, vamos pelo partido, MPLA. O estatuto do MPLA está disponível para todo mundo. E eu sou um gajo que gosto de ler. Desculpa, mas eu gosto. E o estatuto diz, quando eles lançarem a data do congresso ordinário que vai acontecer no próximo ano, após 15, 16, 17 dias para cima, quem quiser se candidatar pode apresentar a sua candidatura. Mas o estatuto diz isso. Vamos agora no regulamento interno do MPLA. O regulamento interno do MPLA, ele tipifica todo membro do MPLA, cidadão, de poder se candidatar a presidente. E vamos na Constituição. A Constituição faz a mesma coisa. Todo membro, quer seja do MPLA,
quer seja do Movimento Nacional dos Trabalhadores. E ele ainda deixa claro, isso até saiu no jornal em 1974, quando o Agostinho Neto e sua Canja falaram sobre isso, que não admitimos nenhum movimento além do MPLA. O presidente Lourenço voltou a falar disso. Não admitimos nenhum movimento além do MPLA. Quem disse que isso depende do presidente Lourenço? Quem falou isso? Quem disse isso ao presidente Lourenço? Isso não depende dele. Isso depende de mim como angolano. Se eu quiser formar um movimento, eu formo quantos movimentos eu quiser. Porque existem leis que eu tenho que seguir e respeitar. Se eu seguir essas leis, respeitar essas leis, eu crio um movimento. Não é um presidente que vai me liderar por uma questão de tempo, porque ele vai me liderar numa questão de tempo. Ele não é um Deus. Que vai me dizer que nós não aceitamos nenhum outro movimento além do MPLA. Disse isso na sua entrevista. Eu fiquei passado. Eu disse, o que esse cidadão está a falar? O que ele está a dizer? Como ele pode ter falado isso? Quem falou a ele sobre a existência do monte? Do Movimento Nacional dos Trabalhadores? Quem? Por que ele não chamou? Claro que eu não iria ter com ele. Ele viria ter, porque ele é que quer saber das perguntas e as respostas. Ele é presidente. Ele é presidente. Para a República, eu respeito como símbolo nacional, como presidente da Angola. Mas não vou admitir que quem me governa, quem trabalha para mim, atenção, o presidente Lourenço trabalha para mim, para ti e para todos os angolanos. E ele assumiu isso dizendo que, perdão, que o povo é empregado do povo. Ele fez bem em assumir, porque ele mesmo é o empregado do povo. Eu gostaria de ver ele amarrado na cintura, com aquela cena aí e tal. Eu gostaria de ver isso, porque ele é mesmo o empregado do povo. Ele deve trabalhar para o povo, entende? Ele precisa entender que trabalhar para o povo não é sair e começar a acabar com as nossas leis. Número 1, o presidente Lourenço, se quer ser presidente do MPLA ou não me interessa. Se quer confrontar os seus adversários, não me interessa. Mas quando usa um canal público que eu pago, porque eu como empresário pago imposto, até PA, eu pago salário nas pessoas do MPLA. Quando eu pago os meus impostos, eu pago salário no Ernesto Bartolomeu. E eu vi o Ernesto Bartolomeu a entrevistar o presidente da República, que é um camarada do MPLA. Eu fiquei muito contente. Eu disse, uau, vai acontecer alguma coisa boa. E aconteceu uma coisa ruim, porque o presidente mostra que quer estragar tudo o que encontrou. Já estragou a situação do dólar, estragou a vida dos angolanos, acabou com o princípio da democracia, com as palavras que ele teceu ali, naquela entrevista. Agora quer estragar o quê? Quer estragar o país. Sabe como é que ele quer estragar o país? Que é o Egino Carneiro. É um cidadão de Calulo, do Libolo, certo? Que nem conseguiu organizar o Libolo. Ele devia, pelo menos, pensar nisso. Nem conseguiu organizar o Libolo. Libolo é uma porcaria, comparando a outros locais. Quem é aquele que é Valdemir alguma coisa? Quem é ele? Fez o quê? Quem é o Antônio? Não sei. Quem são esses? Para o presidente, ele está a tentar instituir um problema dentro do seu partido que ele sabe que não existe. Entende? Combinaram, os quatro sentaram, não sei quanto é que esses três estão a ganhar para fazer essa palhaçada toda, porque isso é palhaçada, mano. Isso é brincadeira estúpida. Tu estás a dizer que o presidente João Lourenço tem ideia de instalar um problema dentro do partido, e se for isso que dizes, com que intenção? Boa. Instala-se o problema dentro do partido. Instala-se o problema fora do partido. Está ali a UNITA, que agora não sabe o que fazer, se vai fazer vigília, se vai abrir igreja, se vai fazer o quê. A UNITA agora não sabe, porque está toda louca, está toda maluquinha, certo? O Prajá também já começou, aí na Lunda Sul já estão a apanhar bofetadas. Já está a se perceber que os políticos da antiga geração não servem para nada. Entende? Nós viemos a cantar aqui, a dizer, olha, atenção aos políticos da antiga geração. O objetivo do João Manuel Gonçalves Lourenço, com essa guerra toda, porque João Lourenço não é que acabou com Adalberto Costa Júnior, fomos nós. João Lourenço não é que disse e falou e mostrou e provou por A mais B que aquele camarada Abel Epalanga Chivucuvuco é traidor. Não é. Esse trabalho foi nosso. Entende? Nós que é sociedade civil. Da sociedade civil. Ok. Tá bom? Esse trabalho foi nosso, como sociedade. João Lourenço não pode pensar que tudo está a depender dele. Não. A sociedade existe.
Pergunta... Os representantes, vou responder a tua questão. Os representantes da sociedade estão cá. Eu, Angola, que não estou cá. Paulinho Negrão está lá. O Alfredo alguma coisa está lá. E todo mundo, cada um no seu canto. Agora, ele quer instituir problemas nessas franjas porque ele quer mandar aqui o estado de sítio. Quando chegar em 2026, se o sistema continuar dessa forma, próximas eleições, o presidente vai instalar um estado de emergência. Muitos não entendem a expressão estado de sítio. Um estado de emergência. Por quê? Porque alguém vai vir e vai falar alguma coisa que hoje, quando você fala contra o presidente da República, qualquer coisa que você falar hoje é crime. Se você dizer o presidente da República para ir ter com alguém, é crime. Consegue entender o que eu estou a dizer? Então você tem que ser bastante inteligente e utilizar as palavras certas. E eu até concordo até certo ponto que nós não devemos estar aqui a ofender os mais velhos. Entende? Nesse ponto até eu também concordo. Mas atenção, o João Lourenço, quando vem à TPA, tem mais velhos dele a assistirem aquela televisão. É isso que me preocupa. Como jovem dessa nação, como representante do povo angolano, eu fico preocupado a ver um adulto que eu respeito todos os dias da minha vida a aparecer e a não respeitar os outros que também são mais velhos dele e aqueles que são pequenos dele. Então eu começo a perceber que só nós é que devemos respeitar. Instalando o estado de emergência, o que é que pode acontecer depois? Se instalar o estado de emergência, acontece aquilo que aconteceu no Covid. Se você tiver que usar boxe, o Estado tem que saber. Se vai usar tênis, o Estado tem que saber. Tudo que você fazer, o Estado tem de saber. O problema está ali. E tem outra. Se ele instalar o estado de sítio, tem uma coisa. Ele é general. E ele é o comandante em chefe. Se for ele a instalar o estado de sítio, quem vai governar Angola é o João Lourenço. Não como presidente, como comandante em chefe. Significa que ali, para alterar a Constituição, não precisa da ideia de deputado nenhum. Os civis, como nós, perdemos toda a legitimidade. Deixa lá ver se eu entendi. Você quer me dizer que a mensagem que foi mandada para o Higino Carneiro através da entrevista pelo nosso presidente foi tudo uma novela? Uma novela criada. Uma novela cujo ator Maximiliano é o presidente da República. Uma novela que mostra claramente que o presidente da República quer fazer um empoderamento feminino. Eu chamo isso de empoderamento feminino. Porque aquele empoderamento que ele mostra aí é feminino, não é masculino. Os homens lutam com quem os enfrenta. Olham na cara e dizem, você quer ser que presidente? Ok, vamos competir, vamos lá. Isso é ser homem. Entende? E quando você diz, não terá minha bênção. Quem precisa da bênção de um político? Quem anda a buscar a bênção de um político? Eu vou dizer, se o Higino Carneiro desistir dessa corrida, vai mostrar quem ele é. Se os outros desistirem dessa corrida, e nesse momento, se o MPLA fosse tão forte, sabe o que ia acontecer? Muitos generais no dia seguinte iam ir para a corrida a presidente da República. Consegue entender? Porque iam mostrar ao país que o partido é democrático. Qualquer um podia correr a presidente da República e quem ganhar ponto, ganhou. Há problemas internos dentro do MPLA? Não há problema nenhum, mano. É o que eu estou a dizer, é uma novela. E eu estou aqui a descrever os capítulos. Esses são apenas os primeiros capítulos da novela. Agora, você me diz que é uma novela. Por que seria uma novela dos camaradas do mesmo partido estar a mandar mensagem assim por via de uma televisão e publicamente nós aí acompanhamos, ouvimos isso? Inclusive houve frases em que o presidente da República dizia que nós conhecemos quem é o militar de verdade, quem não é, generais e outras coisas mais. Penso que é mais ou menos isso que foi dito. E por que havia de fazer isso por essa via da televisão? Qual é a intenção? Qual foi a intenção desta mensagem? Paulinho, presta atenção. Um pai deixou tudo o que tinha ao seu empregado e disse, cuida dos meus filhos. Aqui tem tudo o que eu tenho. Tu ficas com isso e tu cuida dos meus filhos. E esse pai se foi. Os filhos agora
estão à deriva. Esse empregado chegou um momento que começou a ganhar consciência e percebeu que precisa proteger esses filhos. Consegue entender? Aí o Paulino vai ir para a revista e vai dizer: Isabel dos Santos recorre sobre A e B. Isabel dos Santos diz que não cometeu nenhum crime. Tizé dos Santos apoia não sei o quê. Consegue entender? O jornal te fala isso, a televisão te fala isso. Sabe tá te falar isso por quê? Está a tentar formatar a tua consciência que amanhã as decisões serão tomadas. Isabel dos Santos diz que no caso dela ser presidente baixaria o IVA a 5%. Eu não cobraria IVA a ninguém. Aqui não tem condições para se cobrar IVA a ninguém. Consegue entender? Ela está a fazer o quê? Campanha. Só que o Paulino e muitos desatentos não estão a prestar atenção. E depois vem um branco que todos os dias faz uma notícia e diz: em Angola os deputados desistiram do tribunal. Em Angola Isabel dos Santos diz. Em Angola... Um branco. Não estou a falar do cara típico. Estou a falar de um branco de Portugal e faz o jornal dele lá em Portugal. Todo esse pessoal está a ser pago para trabalhar a mente dos angolanos. Só que tem um problema. O líder nasce líder e percebe quando você está a jogar a carta errada. Vou te dizer qual é o objetivo do João Lourenço. E vou aqui desmantelar o presidente da República. Atenção. O objetivo do João Lourenço é ninguém se candidatar a presidente do MPLA. Ele ser o único candidato. Porque ele ainda tem um mandato, certo? Vamos imaginar que ele ganhe. Tem que ser ele a escolher quem será o presidente da República ou então... Ele não tem mais um mandato, já vai terminar. No MPLA. Ah, no MPLA. No MPLA tem. Ok. Tem que ser ele a escolher quem será o presidente, o cabeça de lista para o seu partido, porque ele é o presidente do partido. Então, ele já esgotou os seus 2 mandatos. Entende? E possivelmente a Constituição. A Constituição te fala que o presidente só tem que ter 2 mandatos. Está escrito isso na Constituição? No partido? Muitos não prestaram atenção. Nossa Constituição. Está lá escrito isso. No partido ou na presidência da República? Na Constituição da República. Está lá escrito isso? Por acaso é uma questão de... Isso não está escrito. Eu procurei, até rasguei a Constituição. Não está lá escrito. Apenas o que está na Constituição é que o presidente da República é o cabeça de lista do partido vencedor. E o tempo determinado para essa pessoa são 5 anos. Está a entender? A Constituição não diz que o Quiluans vai competir hoje, vai competir amanhã e depois já não pode competir mais. Ok. É o estatuto do MPLA que lhe dá 2 mandatos. E ele ganhando o 2º mandato no estatuto do MPLA, você não está a entender? Ele aí tem probabilidade ou de chamar a família dos Santos, fazer uma paz e falar: Isabelzinha, independentemente de tu teres roubado muitos angolanos, eles já esqueceram. E muitos deles, quando vão para Malange, veem aqueles edifícios bonitos e tal, eles não percebem que você que construiu. Vão para todas as províncias de Angola e vejam aqueles edifícios que gastou fortuna e fortuna e tem pessoas a morrer de fome, eles não percebem que você que construiu. Então, minha irmã, vem, vamos fazer uma república onde eu sou o teu presidente e você é o presidente deles. Consegue entender o que eu estou a dizer? Essa é uma das cartas a jogar João Lourenço. A segunda carta meter é qual? a Isabel dos Santos como cabeça de lista. Cabeça de lista do partido que governa. Exatamente, e o presidente João Lourenço como presidente do MPLA. Certo. Essa é a primeira carta. Ele como presidente do MPLA. E por que queria chamar a Isabel? Mano, está tudo ali visível. Pita Gross desiste por motivo de doença. Qual doença? Mas queres me dizer que é uma grande probabilidade o do presidente... O Pita Gross discutiu com o cidadão. Não concordo com isso. Como é que você vai fazer isso? Não sei o que. Epa, assim eu me demito. Lhe falaram, epa, se você quer continuar a viver bem a tua vida, vai já agora na imprensa e diz que você está doente. Porque nós vamos trabalhar assim. Então andei a perseguir a menina, agora vamos trabalhar assim. Consegue entender? Vamos ser pragmáticos. Essa é a primeira carta. A segunda carta. O João Lourenço, presidente do MPLA, escolher ou a sua esposa, e ela hoje saiu no jornal, muitos não leram o jornal hoje, aparece assim: Ana Dias Lourenço consegue fazer com que as mulheres em Angola se sintam mais empoderadas. Claro,
Hoje a prostituição está alavancada por causa dessa palavra empoderamento. É isso que nós estamos a tentar resolver. Ninguém mais quer se importar com a tradição, ninguém quer ouvir os mais velhos, ninguém quer se importar pelas tradições que nós nos acostumamos, ninguém quer se... Tipo, as igrejas agora são para roubar, a mulher agora, se não for empoderada, não é mulher. Hã? Consegue entender? Claro que ela conseguiu essa promiscuidade. Em português fala-se assim. Entende? É para dizer que nós estamos num problema gravíssimo, mano. Eles estão a jogar baralho e estão a pensar que Ngola Quiloães não está a perceber. É normal o Adalberto Costa Júnior não perceber. É normal o Abel Epalanga não perceber. Entende? São pessoas que já sabem que nunca vão governar esse país. E agora nós temos um sonho. Como é que fica o nosso sonho? Entende? Pois é. Por que eu vou deixar um avô me governar? Um cara de 70 anos ficar no poder o tempo que quiser e decidir das coisas. Por quê? Se as nossas culturas dizem que o sangue mais jovem deve representar a família, se o próprio Ngola Quiloães, o primeiro, foi morto por negar se ajoelhar ao pé do português, por que eu tenho que ficar? E vê agora o português o que é que está a fazer. Sabe o que é que o presidente português fez? Fez um discurso de aberração lá em Portugal. Disse que já não existe português originais. Vocês assistiram isso? Oh. Como é que eu, mangolé, vou dizer já não existe angolanos de verdade? E para você ver que de tanto roubo confundiu até a mente dos brancos. Os brancos já não sabem se são português ou se são africanos ou latino-americanos. Eles já não sabem. Isso está errado, mano. Cada um com a sua visão, cada um com a sua terra. Pois é. Terra é o patrimônio dos nossos antepassados. A terra, o sol que nós pisamos, é o patrimônio dos nossos antepassados. Ninguém pode nos dar, ninguém pode nos tirar isso. As leis sobre as terras estão totalmente erradas. Vem o Ministério da Educação. O documento da pré da nossa escola, sabe quem assina o documento da pré? É o diretor municipal da educação da pré. Nunca viu aquele bebê de 4 anos ou 5. Aquele bebuchinho que fica ali, nunca viu. Mas ele assina aquele documento. E onde é que fica o diretor daquela escola da pré? Que todos os dias abraça aquelas crianças. Pois é. Pronto. É no segmento disso que você está a dizer. Mas vamos voltar para aí. Mas eu quero... você falou aqui do Prajá e da UNITA, que, por causa do tempo, que estão a levar chapadas, né? Estão a levar chocolate, como diz o MP lá, né? Ok. Essa situação do Prajá e da UNITA, como é que você vê? Como é que você analisa? Isso significa que está a haver êxito. Abel Chivuco é acusado de onde... mobilizava com a UNITA, também está aí lá a mobilizar com o seu Prajá. Ok, vou explicar uma coisa. Como é que vai ser o cenário em 2027? O nosso partido vai fazer com que o Prajá volte a se unir à UNITA. Porque o Prajá depois vai perceber que essa luta que está a desvaler a UNITA não é o Prajá que está a fazer. Não é o Prajá que está a fazer. Ele depois vai perceber que nós, a sociedade civil e o Partido Revolucionário de Angola, que é o Movimento Nacional dos Trabalhadores, é que estamos a fazer essa franja toda. Porque se observares, Paulino, se observares o leque, desde a nossa primeira entrevista até essa, mudou muito a política da Angola. Lembra? Não é isso, filho da Maria? Mudou muito. E eu sempre venho dizer, o próprio Bloco Democrático vai querer, ele não vai sair da frente patriótica, mas vai querer trabalhar um pouco a solo. Daqui a pouco vais ver o Bloco Democrático a fazer discurso, a tentar ficar um pouco a solo, que não, nós vamos ter que reestruturar, vamos ter que reafirmar. Isso vai acontecer. Sabe vai acontecer por quê? Nós nascemos para governar isso. Esses meninos, esses senhores que chegaram aqui em frente, só prepararam. A esquerda, a política de esquerda, só preparou o caminho. O verdadeiro governo será feito por nós, os jovens. Entende? Quem vai governar esse país seremos nós.
Ngola Quiloães pode morrer amanhã. Vai vir vários Ngolas Quiloães que depois o governo vai falar. Esses gajos estão a sair da onde? Entende? Nós recolhemos as assinaturas em 3 meses, mano. Não existe em Angola, nem o próprio MPLA, se ele tentar se legalizar de novo, se vai fazer isso. Não vai recolher as assinaturas em 3 meses. Nós tratamos todos os documentos em 3 meses, levamos... mas o senhor ainda tem tempo. Como é que o senhor vem? Calma aí, temos a documentação. Está aqui, vocês exigiram, está aqui. Nós precisamos trabalhar para o nosso povo. Minha mãe ainda está viva, meu pai ainda está vivo, eu tenho que trabalhar para os meus pais, tenho que trabalhar para os meus filhos. Não vou deixar vocês continuarem a se acovardar ali no parlamento. Epa, se vocês não querem o presidente aqui, vão-se embora e todo mundo cala. Que é isso? Amanhã vem dizer que é oposição. Sai 1 minuto, vai, almoça ali no cantinho, depois volta, é oposição. Que conversa é essa? Que tipo de oposição é essa? O presidente Lourenço precisa de uma oposição, um gajo como eu. Precisa de um gajo como eu que lhe olha nos olhos e diz, você está errado. Não tem gente lá, políticos que são capazes de fazer isso? Não. Vamos falar do Adão de Almeida, vice-coordenador na nossa Constituição. Vamos falar do Carlos Feijó, coordenador da tal Constituição. O que é que esses gajos fazem? O próprio Adão de Almeida há tempo estava a violar a própria Constituição que ele coordenou. Como é que me respondem isso? Como é que o MPLA me responde isso? O Adão de Almeida a fazer o trabalho do Manico. Então meteram o Manico aí para quê? É um papel, é um boneco que meteram ali. Lutaram tanto para o Manico ser o presidente da CNE que eles chamam, né? Aquela conversa da CNE, Comissão Nacional Eleitoral, para o Adão de Almeida depois vir explicar as eleições. Calma aí, temos presidente da CNE ou não temos? Você está para falar das políticas do presidente ou da casa de voto? Qual é o teu problema, Adão de Almeida? Entende o que eu estou a dizer? E é um senhor com mais de 50 anos, mano, que já leu muito. Então estava a ler o quê? Só está a ler a Popinha Pepe? Qual é o problema? Mano, vamos ter que entender as coisas tal como elas são, entende? E depois vem um cara, porque eu sou oposição. Ser oposição é perceber o que está a acontecer no país. Quando uma pessoa da comissão de moradores vem até a tua empresa e diz, onde é que estão os documentos dessa empresa? Vem aqui no Paulino e diz, onde é que está o alvará? E o Paulino diz, eu não tenho alvará. E diz, vamos fechar isso. Esse é maluco. Porque o trabalho dele é legalizar a tua empresa. Não deve fechar a tua empresa. Deve dizer, senhor Paulino, tem cópia do bilhete aí? Tem, ok, vamos resolver já isso, tá bom? Nós vamos tratar o alvará para o senhor Paulino. O senhor Paulino começa a pagar os seus impostos. Nós precisamos de pessoas com iniciativa do senhor Paulino. O que eles fazem? Mais de 2.000 escolas aqui na capital foram fechadas pelo Ministério da Educação, na liderança da doutora Luísa Grilo. Mas por quê? Com que justificação? Segundo eles, não tem alvará. Não tem licença. Sabe quem assina a licença? A doutora Luísa Grilo. E é que mandou as pessoas fecharem. Tem sentido isso? Eu que Luans é que assino as licenças. Por que eu não vou lá e assino as licenças? É que não tem licença, vamos dar licença. Afinal de contas, está a dar educação às pessoas. Não tem condições, tudo bem, não tem condições, mas pelo menos está a minimizar o problema. Entende? Eles nem esse pensamento têm. Pelo menos está a minimizar o problema. Porque ele está a ensinar o ba, be, bi, bobo. Eu agora falei sobre o número do infinito. Eu podia perguntar aqui quem inventou o Bluetooth. Ninguém ia me responder, mas todo mundo utiliza o Bluetooth. Entende? Eu podia perguntar quem desenvolveu, por exemplo, esse telefone da Samsung. Ninguém ia me responder. Sabe por quê? Porque as escolas são poucas. Mas há uma forte intenção do nosso governo em querer manter as escolas fechadas, fechar as escolas públicas? Sim. Vê o discurso do presidente. Vai faltar sempre escolas, vai faltar sempre hospitais. Não são minhas palavras, são palavras do presidente da República. Como é que o presidente da República faz isso? Se eu pego no meu bebê agora, vou para Portugal, na segunda-feira meu filho está a estudar em Portugal. Eu negro, africano, filho de Ngola Quiloães, saio daqui, vou para Portugal, logo que eu chego lá, em poucos dias meu filho está a estudar. Por que aqui não pode ser possível se tem bué de terrenos? Tem muitas escolas fechadas. Muitas. Por que eles têm que fechar escolas? Por que eles têm que fechar as empresas? Quem eles são? São os donos dessa terra?
Quando ele escuta ali administração significa dono? É isso que significa administração? O poder político significa dono? Não. Liderar é servir com destreza, servir com capacidade, é entender o seu povo. Não precisa me abraçar, mas cuida de mim com inteligência. Pensa em mim todos os dias antes de dormir. Quer liderar? Pensa em mim. Pensa naquele cara que sofre. Pensa em nós. Pois é. Futuro de Angola, o que é que te parece? O que é que você imagina Angola daqui como é que você, se as coisas continuarem conforme estão, como é que você vê Angola daqui a 5 anos? Se o presidente Lourenço voltar a cometer os erros que voltou a cometer no dia 10 de junho, que será uma data histórica, porque eu vou dar um jeito de registrar esse dia, porque essa data vai ser histórica. Se voltar a cometer erros dessa natureza, se não voltar e pedir desculpas aos seus membros do teatro que estão lá a fazer, e sentarem e ensaiarem de novo, porque aquele ensaio que fizeram com Ernesto Bartolomeu durante 3 ou 4 meses não deu certo. Aquela entrevista não deu certo, mostrou que o presidente não tem capacidade de percepção do seu país, mostrou que o jornalista só está ali para bajular, não está aí para ajudar o presidente, porque uma coisa que você ensaiou, tem que trazer uma coisa com qualidade, mano. E percebe-se a forma que ele responde às perguntas, ele ensaiou, mano, nós não ensaiamos nada aqui. Essa é uma entrevista tira e queda, estão a ligar, mas eu estou a falar para si. Entende? Eu estou a tirar da minha cabeça e eu sei o que está a acontecer. Por que eles não podem ter essa qualidade? O futuro da Angola está comprometido. As pessoas devem olhar para o MPLA não como inimigo. Não aconselho isso. Olham para o MPLA como um partido. Assim como olham para todos como um partido. Mas atenção. Quer votar? Para e pensa. Vou votar para o MPLA por quê? Para depois, quando a minha avó envelhecer, vender carvão? Vender petróleo? Ou vou votar para o Dr. João Ganga, que vai trazer política para os nossos mais velhos, para as nossas crianças, para as nossas mulheres grávidas? Vou votar para um Ngola Quiluans, o representante do meu país, ou vou votar para esses cidadãos catangueses que vieram estragar o nosso país? Vou votar para quem? Vou votar para o Mano Higino, que está lá numa aldeia a se sentir rei, que até hoje não temos uma aldeia bonita. Eu vou para Calulo e sinto vergonha. Aquilo é uma vergonha, mano. Não há orgulho para ir para Calulo. Aquilo só tem uma rua, disse aqui o filho da Maria. Como é que uma zona só tem uma rua e você tem mais de 2 bancos, tem milhões e milhões? Esse dinheiro é para fazer o quê? Se roubaste, não é da minha conta. Não roubaste no bolso da minha mãe. Mas tu tens muito dinheiro. É para fazer o quê o dinheiro? Não é para cuidar do povo. Mano, a gente cuida das pessoas há 17 anos. Eu bato no peito. Ainda ontem um agente da polícia ligou para mim. Um covarde do carambas. Não vou citar aqui o nome por uma questão de respeito à corporação. Ligou para mim a tentar criar um caso que não é caso. E eu lhe disse assim, eu sou o Dr. João Ganga. Não sou irmão do papá. Eu sou um Ngola Quiluans. Se vem ter comigo tem que ter documentos palpáveis. Traga-me documentos palpáveis. E venha, senta, vai conversar com o meu advogado. Quando terminar com o meu advogado vai falar para mim, porque você é da polícia, eu não sou teu amigo, não sou irmão do teu pai. Se você vem até na minha casa é porque há problema, então eu tenho que te apresentar quem? O meu advogado. Não é assim? Pois é. O futuro da Angola está comprometido com o MPLA. O futuro da Angola é assim, tem angolanos que acham que ainda podem confiar na UNITA, no Prajá, agora tem mais bloco que parte. Tem aquilo que é PL, Partido uma Liberal. imitação autêntica do partido do meu amigo Bolsonaro. É muito triste, mano. Não tenho nada contra os partidos novos. Mas a solução é o quê? É o MPLA continuar, sair, entrar a UNITA, o poder na mão do povo. Mano. Qual é a solução para que só tem uma solução. Tenhamos uma Angola melhor nos próximos anos? Com o nosso partido... Já para finalizar. Para finalizar, com o nosso partido, que é o Movimento Nacional dos Trabalhadores, que isso fique claro. Nós, se tiver 2 deputados, está vendo 2 deputados? O vencedor, não importa quem vai ser, vai ter que dividir a vitória conosco. Sabe por quê? O deputado faz parte do governo. Consegue entender? Um deputado
Não existe essa porque deputado da UNITA, deputado do... Não existe isso. A polícia deve proteger os deputados de igual forma, entende? Mas o deputado está lá no parlamento a defender os interesses do seu partido. Infelizmente isso acontece, ao invés de fazê-lo pelo povo. O deputado não defende interesse de nenhum partido. Bem, eu, por exemplo, estou aqui a falar agora. Não estou a defender os interesses do meu partido. O que fala-se... A teoria é essa, tem que ser. O deputado está lá para defender os interesses do povo. Mas fala-se que no parlamento os deputados têm estado lá, aqui em Angola, para defender os interesses do seu partido. Sim, porque quem está no parlamento são os dois que lutaram, mataram tantas pessoas. Mataram tantas pessoas. A UNITA matou mais pessoas do que você pode ter noção. O MPLA matou mais pessoas do que você consegue escrever numa folha. Entende? Esses partidos, nós os angolanos temos que extingui-los. Se estudaste, eu vejo boa gente que diz, eu intelectual, voto na UNITA. Você é maluco. Você não é intelectual. Porque se você for intelectual, você vai saber que você tem opinião nesse país. Entende? Nós não precisamos nem do MPLA, nem da UNITA, nem do Movimento Nacional dos Trabalhadores, que é o partido que eu faço parte. Nós só precisamos de nós, os angolanos. Consegue entender? Se nós estivermos decididos, tudo dá certo. Se tivermos decidido, tudo dá certo. Se você rasgar aquela camisola partidária e começar a pensar, calma, qual é o projeto do Dr. Quiluange? Qual é o projeto do João Manuel? Qual é o projeto do... aquele quem? Adalberto Costa ou outro que lhe suceder, porque ele mesmo já está na merda. Qual é o projeto do Epalanga e os amigos dele? Qual é o projeto do Lopo de Nascimento, que ficou na Zona Angola não sei se quantos anos, gastou todo o dinheiro, mas ainda veio se fazer de vítima? Qual é o projeto... Consegue entender? Qual é o projeto, por exemplo, do Luiz de Castro, ex-policial, né? Que agora, graças a Deus, entrou na política e está de parabéns por entrar, por ganhar essa coragem. Qual é o projeto dessas pessoas? Entende? Olhar para o projeto das pessoas. O que eles têm a oferecer no país? E, se possível, ir ter com eles. Doutor Ganga, vamos lá, conta aí, qual é o teu projeto de política? Estás a ver? Então, você vai poder votar não como membro do Movimento Nacional dos Trabalhadores, não como membro do PL, não como membro de um outro partido sarcástico. Porque Savimbi e José Eduardo dos Santos, no passado, quando éramos pequenos, esses vídeos no TikTok devemos excluir. Esse que Savimbi está a falar, José... Não, ficam lá no museu. É para nossa história, não é para nossa realidade. A nossa realidade é trabalhamos nós. Não sei se faço entender. Estou a perceber. As pessoas gostam de pegar as palavras do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, do José Eduardo dos Santos e muitos outros, estás a ver? E vi, mesmo fulano já dizia, não, e você está a dizer o quê? Está a dizer o quê você? Estás a falar o quê? Não é o fulano dizia. Eu, por exemplo, não concordo que seja o Ernesto Bartolomeu sempre a entrevistar. O Ernesto Bartolomeu, escuta, eu estou a falar agora pro Ernesto Bartolomeu. Mano, se demite. Desde que eu era bebê, sempre você. Tá errado, mano. TPA só tem um jornalista. Isso tá errado. Pensa comigo, mano. Se calhar é o competente entre eles. E o BV tá onde? Onde é que tá o BV, a Stella de Carvalho e todos aqueles outros que se formaram? Que estudaram, foram na escola. Ana Lemos se formou no ano antepassado, mas está na televisão desde que eu era bebê. Era o quê? Isso é muita corrupção autêntica, mano. Os Igor Benza não podem apresentar telejornal por quê? Não podem falar com o presidente por quê? Aquele menino aquele Altinho, o Gabarola, se Agnardo, Adinaldo, uma coisa assim. Tentou cumprimentar o presidente, não lhe deu mão. Não deu mão por quê? Não deu mão porque isso até passa como meme. As pessoas riem disso, isso é uma vergonha. Porque ele é o presidente da república, ele deve atender todo, deve cumprimentar todo mundo, se lhe deu bem a mão, se não lhe deu bem a mão, isso não interessa. Temos que respeitar o nosso povo, mano. Entende? Temos que respeitar o nosso povo. Que isso fique claro. Sim, senhor. Sim, senhor. Está dito. Ngola Quiluange, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Tive muito gosto em tê-lo aqui. Do nosso lado está tudo dito. Queres deixar as últimas considerações? Sim, eu quero dizer que se o presidente da República quer um bom país, precisa ter paz em seu coração. E para ter paz em seu coração, chame um professor para lhe educar sobre democracia. Desculpa o termo. Chame um professor para lhe educar sobre democracia. Por favor. Obrigado.
Angola Quilões, Boa. pela sua participação na Rádio 2020. Muito obrigado também pela sua audiência do outro lado. Foi aqui a entrevista com o político Angola Quilões na Rádio 20. Prontos, foi isso. Informação passada. Obrigado pelo conteúdo que traz aqui para nós. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Técnica e seleção musical, seu programa Milton Júnior, Pinóquio Soprou nas imagens, Musta Filho da Maria na realização, Paulo Negrão no áudio do microfone. Boa tarde, tchau.